Está aqui para fazer a live, né, da sustentabilidade, falando sobre resíduos. Vou dar uma paradinha aqui. Boa tarde, gente. Aqui é Flávio José, da Newtech. Vamos começar a nossa querida live, né? Hoje com o tema Dia Mundial da Limpeza, né? Vamos trazer aqui alguns históricos e momentos falando sobre o processo de reciclagem, né? No contexto mundial e no Brasil, né? A gente está aqui trazendo a nossa palestrante, Fabíola Plissen, que é da Passiguada. Ela vai falar um pouco aqui do projeto dela, do trabalho que ela faz, né? E a gente vai mostrar algumas realidades do contexto brasileiro em relação aos resíduos, né? Como a gente pode reaproveitar essa, esse trabalho, né, que a gente está tentando elaborar para trazer sustentabilidade e ressignificação dos resíduos, certo? Agora a gente passa a palavra aqui para nossa palestrante e eu vou aqui mostrando umas coisas do Instagram dela, tá bem? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Fabíola Pesce, eu sou especialista em logística reversa, que nada mais é do que colocar o resíduo no lugar certo. E quando a gente se especializa nessa atividade, a gente descobre que muitas coisas que existem na sociedade, elas foram feitas para não serem recicladas. E através disso a gente acaba descobrindo muito o que existe na sociedade, que é um rejeito. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar dentro dessa fala, que a gente vai trazer sobre o Clean Up Day, que é o Dia da Limpeza Mundial, né? Que é um dia de mobilização social, onde se unem 180 países e milhões de pessoas para limpar o planeta, numa atitude absolutamente remediativa, que tem impacto imediato, mas que no dia seguinte você volta no mesmo local e você vê um quadro de novo com os mesmos poluentes. Então, eu vou dar um enfoque muito no que é rejeito e como a gente gerar uma sociedade rejeito zero, que é a partir da concepção de materiais para que, né, eu tenho um curso que se chama Todo Lixo é um Erro de Design, onde eu acredito que as coisas são criadas para não serem recicladas e que tem uma outra realidade possível que a gente vai construir conjuntamente e que depende de pessoas absolutamente comprometidas. Então, esse é o enfoque que eu vou dar hoje. Eu vou mostrar, inclusive, uma metodologia de coleta de resíduos, né, que atende esse modelo do Clean Up Day, que é uma atitude mais remediativa, mas que, quando adota essa metodologia internacional, que eu vou apresentar para vocês, que foi, você manda os dados dos materiais que foram coletados nas ações de coleta e aquilo integra um banco mundial de informações que ajuda na limpeza dos mares e oceanos. Aí sim, sendo uma atitude eficaz, que mostra quais são as marcas mais achadas, quais são os objetos mais encontrados e permitindo um inventário de informações que mude essa realidade de maneira eficaz. Então, é sim lindo, né? A gente vê nas Filipinas, por exemplo, eles lá, só lá tem centenas de milhares de pessoas fazendo o Clean Up Day, e eles limpam todas as praias em um único dia, e lá, por ser um núcleo das bolhas de plástico, fica contaminado rapidamente, e é impressionante, eles têm um dia de país limpo no dia do Clean Up Day. Então, é um ato simbólico muito importante, mas remediativo, e a gente precisa pensar na concepção dos nossos serviços e embalagens. Então, é dentro dessa realidade que eu trouxe material para a gente conversar. É isso, seu Flávio, que eu tenho para apresentar, assim, de abertura. O que vocês estão vendo são algumas imagens das últimas campanhas. Eu, pós-pandemia, estou com aulas digitais. O último curso lançado se chama Fábrica de Futuro, Fabricante Você,
E nesse curso eu ajudo as pessoas a levarem a sua ideia de sustentabilidade para o patamar de negócio de impacto lucrativo. Porque eu vejo essa ser uma cena onde as pessoas têm um alto valor de contribuição para a sociedade, mas conseguem monetizar muito pouco as suas ideias. E por não conseguirem monetizar, acabam tendo que depender financeiramente de alguém ou acabam tendo um segundo emprego e com isso não levam as suas ações com a força que precisariam. Então, eu acredito que tem uma outra maneira de fazer tudo isso, e se a gente encontrar uma maneira eficaz de vender sustentabilidade, aí sim a gente vai conseguir dar opções para a sociedade de serviços e embalagens que mudam, né? Que fazem as pequenas curas das coisas que a gente não quer mais ver por aí. Então, são várias bandeiras que pertencem a esse guarda-chuva da sustentabilidade e elas não competem entre si, elas se complementam, então tudo tem espaço e necessidade social. Acho que agora sim, seu Fábio. Boa tarde aí para quem chegou, né? Como eu estava falando, né? Fabíola aí está falando um pouco do trabalho dela. Fabíola, eu queria fazer até umas perguntinhas assim antes de começar a sua apresentação. Nessa construção que você já trabalha aí, né? Queria saber assim, o tempo que você está trabalhando com isso e como é que você vê esse problema do lixo, né? Dos resíduos indo para as ruas, né? Aquele acúmulo grande, também metade está indo para o mar. Como é que você vê, como cidadã, nesse contexto ambiental, como é que você vê isso? Bom, eu tenho uma escola de sustentabilidade, mas eu entendo que é muito difícil sensibilizar as pessoas no volume e escala que a gente tem necessidade. Por isso que a gente tem tantos sistemas não funcionando. Além disso, interessei por uma grande maioria de gestores, né? Então, eu entendo que o cidadão ele é vítima de escolhas mal feitas pela indústria. A gente não tem, a gente fica refém. Eu mesma sou uma pessoa que sou professora de ecodesign, que evito plástico ao máximo possível. Ainda assim, quando eu chego no mercado, que opções eu tenho? Né? Ou eu estou fazendo a comida desde o zero, desde fazer a farinha, fazer o pão, fazer a massa, ou eu vou estar refém de uma embalagem plástica. Então, eu entendo que a indústria da concepção é onde mora a responsabilidade, é no gerador. Esse cara eu entendo que reputação é a nova moeda, e enquanto esse cara estiver colocando uma opção depreciativa, né? A gente está fazendo uma embalagem que vai ser usada uma vez, a embalagem de um biscoito, a embalagem de uma massa, e aquilo é feito com um material que dura mais de 100 anos. Então, claro, a gente pode apelar pela responsabilidade social de 7 bilhões de pessoas, mas não vai dar certo, já não deu certo. Está aí o sistema para provar que essa equação não funcionou. Então, eu trabalho com foco na responsabilidade do gerador. Se você tem uma padaria, se você tem uma confeitaria, se você tem uma fábrica de brownie, amigo, você está na responsabilidade de mudar as embalagens. Então, é nessa maneira que eu me posiciono. Como cidadã, eu entendo que o cidadão, sim, precisa ter um compromisso social, mas ele está refém de uma escolha já feita. Então, ele vai sofrer muito no processo. Isso eu concordo com você. É muito importante esse contexto, porque a gente trabalha numa tríplice que envolve meio ambiente, né, social e econômico. Então, na parte ambiental, é esse problema mesmo de a gente estar utilizando os recursos naturais, né, bauxita, várias coisas para a gente fazer essa produção. Então, aí entra uma parte aí da responsabilidade de quem produz esse produto. No social, é uma parte que é isso que a gente está querendo trazer, a consciência social, né? A consciência do ser humano no contexto dos resíduos, né? Então, a gente tem que ver, a gente tem que se conscientizar, que a gente fala, isso é um problema público. Não, é um problema de todos, de todo mundo, né?
Você vê que o problema do lixo, se você for em qualquer lugar no mundo, é sempre a mesma coisa. É o acúmulo, é a falta de gerenciamento, é a falta da produção. E na parte social, né, econômica, é a parte de a gente viabilizar as economias, né, dentro do nosso país, do nosso estado, nesse contexto dos resíduos ser preparado, ser construído para a gente diminuir. Isso aí, essa parte econômica, ela está muito relacionada tanto à educação ambiental como às 7 Rs, né? Que aí a gente tem que ver o que é que a gente pode fazer para diminuir, porque a responsabilidade social vai impactar o econômico da indústria, e a indústria tem que pensar Sim, nisso. mas só deixa interromper o senhor, porque nessas imagens que a gente está vendo, por exemplo, agora dos stories que o senhor colocou ali dos meus destaques, ó, a gente está vendo, por exemplo, aqui um lápis, que ele é um marca-texto, só que ele não é caneta, então ele não deixa residuais desnecessários. A gente conseguiu passar por ali uma série de imagens de opções de embalagens feitas com folha de bananeira, com palha de trigo, que são coisas, esses vasos que são feitos de casca de coco, eles são biomateriais. Existe uma possibilidade de ter uma indústria regenerativa e eficaz. A indústria escolhe o que ela vai usar. Quem vai colocar um plástico no mundo é o gerador, é o dono da empresa. Então, hoje eu falo em fazer uma indústria lucrativa, mas regenerativa. Esse é a indústria que a gente chama de indústria 2,5, porque ela não é o terceiro setor são as ONGs, onde as pessoas trabalham sem fins lucrativos. Não, são indústrias que decidiram ter compromisso socioambiental, mas elas têm fins lucrativos. É com esse público que eu me comunico, para mostrar quanto é viável essas ecossoluções. E muitas pessoas têm, né, essas ideias, têm alto valor de contribuição para a sociedade, mas não sabem monetizar suas ideias. Então, eu tenho focado muito no ecoempreendedorismo, ajudar a ter estratégia de venda, posicionar no mercado, saber vender, saber qual é seu público-alvo. Posicionamento de mercado tem sido um foco muito grande, tanto para o cara que está tirando sua ideia do papel, quanto para eco-iniciativas que já existam, mas que não conseguem monetizar o suficiente. Essas empresas têm feito, né, o próprio curso Fábrica de Futuro foi 100% voltado para essas ações, para que essas pessoas consigam monetizar melhor, e monetizando melhor, elas fortaleçam as suas iniciativas, e fortalecendo suas iniciativas, elas fazem mais sustentabilidade. Então, é bem nesse nicho de mercado que eu estou me posicionando. Isso. Aí outra coisa que a nossa amiga falou aqui e que eu trago também como importância, né? Essa parte da parte econômica, que ela falou que para viabilizar, porque as pessoas não sabem da parte financeira. Então, eu vejo aí até o programa que tem aí do MEC, que é a parte financeira, né? A escola financeira. Então, assim, a gente vive muito na escola, não aprende muito essas técnicas de vendas, né? De como a gente poder empreender, né? E quando a gente chega na faculdade, a gente tem essa dificuldade mesmo de manter um negócio sustentável, né? De ter uma economia sustentável. E é uma economia sustentável do dinheiro. Claro que o A ambiental, educação ele vai... formal, ela não contempla nem educação financeira e nem sustentabilidade. Isso. Eu E é entendo que a minha isso que a escola gente... ela preenche essas duas lacunas. Eu ensino sustentabilidade e educação, empreendedorismo, né, de longo prazo, para ecoempreendedores exclusivamente, mas são duas lacunas da formação normal. Isso eu costumo comunicar mesmo. Então, a gente tinha que ter como formação básica, né? A gente já ter isso, para a gente, até quando a gente for abrir nosso empreendimento, ter essa consciência, tanto ambiental como financeira, né? Para a gente ser sustentável. São dois compromissos pessoais, como o sistema não dá acesso a esse tipo de informação, quem desperta para esses temas acaba tendo que fazer formações individuais, não tem pronto, não tem numa faculdade normal, não vai ensinar nem sustentabilidade e nem educação financeira para pequenas empresas, nem grandes, nem médias empresas. Bom,
Agora a gente eu vou mostrar aqui agora um pouco do meu trabalho, gente, e depois eu passo a palavra para Fabíola, para ela fazer a apresentação dela, certo? Então, vamos ver aqui. Dentro aqui do contexto, eu trago a Newtek, né? A Newtek, né, é um projeto que eu estou tentando transformar ela em um empreendimento que a gente leva três pilares, né? Que é a sustentabilidade, a educação ambiental e os conteúdos digitais, né? Então, aqui dentro desse meu Instagram, eles já falam um pouco do que é que a Newtek pode fazer. Então, a Newtek, ela trabalha com a parte de consciência ambiental. A gente traz a importância de uma educação que a gente já tem por lei, né, que é para ser inserido dentro das escolas como ferramenta transversais de algumas matérias para um contexto de sustentabilidade, né? De noção ambiental dentro do contexto amplo do mundo, né? Para a gente conservar os recursos naturais, a mata, as diversidades, né? Do meio ambiente. Então, a Newtek ela tenta trazer essa educação. E essa educação ela vai estar alinhada à sustentabilidade e à educação que a gente vê dentro das escolas de um modo muito educacional do que como experimental de fator de empreendedorismo, né? Então, os alunos eles fazem os processos de reciclagem, mas só fica ali na prateleira da escola e ele não tem uma noção de que aquilo ali pode trazer um empreendedorismo, que ele pode abrir uma empresa nesse contexto que a gente está aqui falando de sustentabilidade. Então, eu tento trazer essas coisas através de exemplos, né, de ações sustentáveis. Né? A gente traz essas ações, como aqui, como eu estou mostrando, a importância, né, das ações humanas, né, das ações sociais aqui. Né? Então, a gente traz esse contexto. A gente também traz o contexto da vida no mar, né? Que é um problema, né, humano, né? A gente vê aí tanto lixo, tantas coisas que afetam o mar, o ar, né? Então, a gente traz isso como um fator de mudança. E a gente traz dentro de um conteúdo histórico que é possível. Porque antigamente as pessoas já pensavam nisso, de não contaminar o mar, de não poluir o seu ambiente. E hoje a gente está com esse problema, mas a gente tem como reverter. E É aí, de gerar plástico. O segredo do mundo é parar de gerar o plástico. Você não tem mais direito de pegar um copinho, você não tem mais direito de pegar um canudinho, não tem mais direito. já tem uns estados que já está trabalhando nessa diminuição e acaba com o plástico mesmo. A gente tem uns fatores assim, que até o biodegradável, que a gente fala muito, é uma ação paliativa, né, que a gente pode incluir, né? Ele é um fator importante. Os biodegradáveis não estão ainda regulamentados para o mercado. Na Europa, eles estão, inclusive, proibidos até existir uma regulamentação, porque existem biodegradáveis em água, biodegradáveis em solo, biodegradáveis em condições especiais. Enquanto eles não tiverem as condições de biodegradação no rótulo, eles não poderiam ser comercializados, nem no Brasil. E esse é outro tema, né, que eu não preparei para essa live, mas que não pode ser tratado da maneira irresponsável como tem sido tratado como uma solução para resolver os problemas do mundo. Não é. Não está nem regulamentado ainda, no mundo inteiro. Não é. Porque ele tem Na Europa está proibido o uso do biodegradável até definirem a regulamentação, para ter uma noção de quanto irresponsável é o nosso uso no Brasil. Olha, ele tem o mesmo fator de bombril. Bombril
O Bombril, ele por si só, ele tem uma decomposição muito rápida. Não é igual ao Bombril, a gente não sabe. Cada um dessas patentes tem um fator de biodegradação. Ele ainda é um polímero, então ele tem que ser testado pós-biodegradação para ver se ele soltou alguma coisa ainda como microplásticos, e depois do teste, sim, a gente vai ter uma resposta. A gente não pode generalizar. Existem os eficazes, mas não existe uma regulamentação que faça com que a gente passe por todos os processos para o uso desses materiais. Então, usar da maneira como a gente está usando hoje é irresponsável. Então, gente, aí o projeto ele tem esse viés e traz essa noção aí de conscientização, que aí a gente vai debater com vários temas de vários processos do resíduo. E aí a gente fala também do processo de resíduo, tanto sólido como orgânico, né? Porque o fator de problema é os dois, né? Quando a gente mistura eles dois. E aí a gente traz essa educação e esse trabalho de contexto todo. Vocês depois podem acompanhar aqui no Instagram, né, newtech.eco, algumas coisas que falam mais do projeto, do trabalho que eu estou tentando realizar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver. Veja aí, Fabíola, se consegue acessar aqui. Acessar o quê? O seu material. Eu vou tirar aqui esse. Tem que parar de compartilhar a tela. Eu estou tentando aqui sair. Stop. Eu acho que eu consegui te tirar. Uhum. A tela do meu computador está aqui piscando o tempo todo. Eu vou ver se eu consigo acessar aqui no computador. E você pode começar. Tá. Sabe, tu consegue verificar só se eu estou compartilhando a tela direitinho? Pronto. O meu eu já tirei. Eu já consegui tirar. Você está conseguindo? Para ti aparece a minha tela? Já está aparecendo. Aqui no meu está aparecendo. Então, o material que eu preparei começa a falar um pouquinho sobre economia circular, que nada mais é do que criar os produtos para que eles sejam reintroduzidos na cadeia produtiva sua ou de terceiros. E isso é um gerenciamento que diminui a extração de recursos, diminui o passivo ambiental, né, que são os próprios resíduos, e que permite que a gente tenha menos impacto, afetando menos as futuras gerações. Eu costumo dizer que sustentabilidade é um termo que tem mais de 160 definições culturais no dicionário. E que, como eu tenho uma escola de sustentabilidade, eu gosto de alinhar logo no começo que a gente vai tratar a sustentabilidade como conseguir fazer as coisas necessárias, mas sem impactar o futuro das próximas gerações. Então, é nesse contexto que eu abro essa fala trazendo sustentabilidade. Eu entendo que quem tem hoje um impacto negativo está já muito obsoleto. As pessoas todas podem ter um impacto positivo no seu entorno, na sociedade, que é um pouco do princípio do escoteiro. No princípio do escoteiro, eles tentam deixar melhor do que eles encontraram. Deixa eu só silenciar meu celular aqui. Tá? Eles costumam deixar melhor do que eles encontraram. Então, da mesma maneira, nós, seres humanos, a gente pode chegar e plantar onde a gente está, recolher resíduos, fazer escolhas de compra que sejam regenerativas, que usem menos embalagens, locais que estejam da sua comunidade, fortalecendo também as pessoas do seu entorno. Então, hoje a gente pode atuar com valores éticos. Quem não faz isso está obsoleto, seja na sua ação como profissional liberal ou seja como indústria. Então, é dessa maneira como a gente se posiciona, né? De uma maneira regenerativa na sociedade.
E a partir daí a gente traz esse movimento muito forte que já existe, onde as pessoas não se sentem confortáveis com o que está acontecendo no momento. A gente tem um desconforto coletivo e percebe, tem um senso de urgência e tem uma vontade de mudar as coisas. E daí eu trago alguns dados muito fortes, como esse que a ONU levantou, que de 1970 a 2010, ou seja, em 40 anos, que é mais ou menos a minha idade, eu tenho 46 anos hoje, então, ou seja, a minha geração extinguiu 52% da biodiversidade. E tem uma coisa muito importante sobre esse dado, eles não estão preocupados com o que nós fizemos nos últimos 100 anos, eles estão preocupados com o que a gente vai fazer nos próximos 20 anos, porque é isso que vai definir a biodiversidade que vai existir para as futuras gerações. Então, não adianta a gente botar culpados no passado, ir no mercado e preferir vidro, e não pegar sacola, e evitar os descartáveis, fazer mais comida em casa, comprar mais na feira, comprar local, menos emissão de carbono, andar mais de bicicleta do que de carro. São ações como essa que fazem a diferença no impacto do que a gente está falando. Então, tem um desconforto, tem um senso de urgência, tem uma necessidade de mudança, mas ela não está capilarizada, não está centralizada só nos estratégicos. Ela está, sim, capilarizada no poder de cada um mudar o seu curso das coisas. E se você quiser fazer sustentabilidade exatamente agora, sem depender de ninguém, sem depender do governo, sem depender de outras pessoas, sem depender da indústria, você pode mudar a maneira como você se alimenta. Ali, se você preferir orgânico, se você não pegar embalagens, tudo, comprar na feira, tudo isso já muda significativamente o impacto que tu está tendo no meio ambiente. E daí, eu aqui trabalho muito voltada para definições estratégicas de mercado. E uma das coisas que eu trago muito fortemente é esse conceito, em que reputação é a nova moeda. Você pode olhar uma marca linda, maravilhosa de roupa que teve tempos atrás, que ficaram sabendo um trabalho escravo, na bolsa, no mesmo dia, as ações daquela empresa caíram vertiginosamente. Ou seja, a gente hoje está a um clique de distância da informação. É uma empresa fazer uma coisa errada, alguém filmar, colocar na internet e acaba com todo um legado, acaba com toda uma construção de marca, de branding, todo um esforço de fazer uma boa imagem perante o mercado. Então, reputação é a nova moeda. A gente não pode mais se posicionar sem responsabilidade socioambiental, porque as pessoas estão atentas, estão documentando e cada vez mais vai ficar mais acirrado o cerco. E isso não é nada mal, porque isso vai fazer com que também tenha espaço para indústrias que fazem uma construção baseada em valores éticos, em valores socioambientais. E essas indústrias, da mesma maneira, tem se valorizado significativamente. E daí a gente tem um inimigo em comum muito forte, que é o plástico, né? A ONU também trouxe um dado que estima que até 2050 a gente vai ter mais peso em plástico do que em peixes nos oceanos, e esse talvez não seja um quadro irreversível, porque a indústria de plástico continua a produzir. Agora, durante a pandemia, a gente teve, por causa do lockdown, a gente teve algumas mudanças. A gente teve 48% menos venda de garrafa de plástico no mundo. Então, existem alguns efeitos muito positivos, né? A pandemia, ela veio, nos deixou em casa, ela é uma crise humanitária, afinal, a gente teve milhões de mortes, mas ela otimizou processos. Ela fez as pessoas trabalharem de casa, a gente teve menos logística, a gente economiza bilhões de barris de petróleo por dia. Antes da pandemia, a gente tinha estimado que a gente tinha mais 50 anos de petróleo para usar, e depois ia acabar. Eles estão recalculando isso. Então, essa otimização que fez o mundo não parar, mas operar de uma maneira diferente, que tanta gente precisava de tantas coisas, de tanto consumo, de tanto... Não precisava. A gente está conseguindo, sim, operar de uma maneira muito mais otimizada. Então, aqui eu trago também essa reflexão. A gente não precisou de um ano de pandemia para ver mares mais limpos, os animais vindo
para dentro das cidades. A gente ficou enclausurado 3 semanas e já se percebia Veneza diferente, se percebia mais biodiversidade. Então, a natureza se regenera muito rapidamente. Só que o dano que a gente está causando está sendo numa escala irresponsável. A gente hoje tem banalizado o uso de recursos naturais. E daí a gente vai lá, põe dinamite numa montanha, explode uma montanha para fazer o quê? Um puxador de gaveta? Para fazer uma latinha do tomate pelado? Sério mesmo que a gente precisa colocar uma dinamite numa montanha para carregar nossa comida? Não tem outra maneira de fazer um puxador de gaveta, de fazer um acessório? Sim, com certeza existe. E isso é muito responsabilidade dos designers, porque eles concebem os produtos, eles concebem as embalagens, mas ela também passa muito por essa pressão social, que é a do consumidor, que dá um norte de como a gente está se portando e as expectativas que a gente tem na sociedade atual. Só um pouquinho, deixa eu chamar. E daí eu trago uma informação bem importante aqui, que é os resíduos impactam diretamente na qualidade da água. E por que isso é importante, gente? Por que hoje a gente fala de resíduos e considera hoje os resíduos um dos piores problemas do mundo? Porque resíduos deixam impactam diretamente na qualidade da água. E aí, para a gente falar sobre isso, eu vou ter que falar um pouquinho sobre água, né? Como que é a distribuição de água que a gente tem no mundo? Bom, aqui a gente vê uma imagem de como que é a distribuição de água no mundo. A gente diz que a Terra é o planeta água. Sim, a gente tem muito mais água do que solo. Só que se tu olhar nessa primeira imagem, a gente vai ver que 97% da água são águas salinas, que são dos oceanos. Ou seja, a gente tem 3% da água do mundo é um percentual de água doce. Desses 3%, a gente tem 68,7% dessa água está em geleiras e nas calotas polares. Aí a gente tem 30,1% em águas subterrâneas. Aí a gente tem 0,3% de água em superfície, que é o que a gente usa. E depois a gente tem 0,9% em outros. Desse 0,3%, que é o mínimo do mínimo do mínimo da água que a gente pode imaginar, a gente tem 87% em lagos, 11% em pântanos e 2% em rios. Hoje a gente já tem 100% das águas de superfície e águas subterrâneas contaminadas, porque a gente não soube fazer a gestão disso corretamente. Mas chove todo dia. A gente tem como captar água de chuva, manter essa água mais limpa, proteger córregos e nascentes. Se não fosse isso, o sistema de Cantareira já estaria seco. São Paulo teria crises hídricas há mais de 10 anos. Então, o que a gente tem que fazer, sim, é uma regeneração da água. E daí aqui eu quero trazer uma informação muito importante. Porque, eu não sei se vocês se deram conta, mas a gente sabe fazer um jato supersônico, a gente sabe fazer uma bomba atômica, mas o mundo não sabe fazer uma molécula de água. A gente não produz água. A gente dessaliniza, a gente descontamina, mas a gente não faz água, que é o elemento mais importante para todos os seres que existem na face da Terra. Então, os lixos impactando diretamente na qualidade da água acabam impactando em toda a cadeia alimentar, onde nós estamos incluídos. E daí eu trago uma informação bem importante, que é, né, esse dado estatístico que vocês estão vendo aqui nessa lâmina, que é o crescimento populacional. Se vocês olharem lá no ano 1, a gente tinha mais ou menos 1 bilhão de pessoas, e isso é vindo estabilizado até mais ou menos 1.800. Em 1.800, vocês estão vendo ao final da lâmina um gráfico que sobe, 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 esse é o crescimento populacional. Desde 1.800, a gente cresce 1 bilhão de pessoas a cada 16 anos. E a gente está atingindo a marca de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. 1.800 coincide exatamente com a nossa Revolução Industrial. Então, a maneira que conceberam de fazer os carros, as roupas, as cadeiras, tudo está errado. A gente passou de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões de pessoas. Nenhum desses processos pode continuar a ser reproduzido como ele foi concebido, porque não contemplava essa expansão de população. Então, hoje a gente tem que otimizar recursos, a gente tem que entender como minerar os computadores velhos, a gente tem que entender como reutilizar roupas antigas, porque a gente já teve uma produção que explodiu e isso não pode continuar no ritmo como está funcionando hoje. Por isso que a minha escola propõe um
redesign da sociedade, onde a gente muda a maneira de fazer as coisas na sociedade. E daí eu trago essa lâmina, né, de um movimento importante que existe aqui no Brasil, que é o movimento Lixo Zero, que fala um pouquinho sobre o lixo no mundo, que é um dos maiores problemas que a gente tem na sociedade atual. A diferença que a gente tem dos países ricos para os pobres é a velocidade com que tiram o lixo na nossa frente. Então, se chega na Europa, que é um país rico, parece que está tudo limpo. Chega no Haiti, que é um país mais pobre, parece que está tudo sujo. Mas de bastidores, todos têm o mesmo problema. Ou eles enterram o seu lixo, ou eles queimam o seu lixo. Em todos os países do mundo, a gente faz a mesma coisa. E a gente propõe uma mudança nisso, né? Saindo dessa economia circular, onde tudo vai parar num aterro sanitário ou um lixão. Hoje a gente está vivendo uma economia da reciclagem, que é essa imagem do meio, onde ainda muita coisa vai parar no lixo, e se propõe uma economia circular, onde toda a matéria que é colocada na cadeia produtiva, ela volta para a cadeia produtiva. Nada pode parar num aterro sanitário. Vocês acham que isso é impossível? Não, isso não é impossível. No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, já existe uma lei há mais de 30 anos que não permite que se leve resíduos para um aterro sanitário. Se tu tiver que levar algum lixo para um aterro sanitário, é porque realmente aquele troço não tem reciclagem, e se não tem reciclagem, você paga uma multa para mandar o teu negócio para aterro, e além de uma multa, você paga uma mensalidade, porque um aterro tem custo mensal. Então, já existem sistemas de economia circular funcionando no mundo em larga escala. Eu estou falando dos Estados Unidos. Então, isso não é utopia, isso é uma metodologia que está funcionando em alta velocidade, a qual você, se interessou, deveria participar. E por isso eu costumo dizer que reciclagem é uma remediação de um problema já causado. A reciclagem não é uma solução. Você continua a gerar um problema que é o lixo, e daí diz, mas tudo bem, eu vou mandar para reciclagem. Não, não funciona assim. Você está gerando um problema, você tem que mudar a sua atitude, você tem que mudar seu mindset. Você é o responsável pelo problema de gestão, por estar tudo acumulado, por a gente não conseguir reciclar. Sabe quanto o mundo inteiro recicla de recicláveis na presente data? Aproximadamente 1%. Eu estou jogando para cima, porque a gente não acha que não chega a 1% de reciclagem de tudo que a gente colocou no mundo. A sua primeira escova de dente ainda existe por aí. Mas seu primeiro chinelo, vai pensando, seu primeiro copinho de plástico está por aí. Está tudo por aí. Seu primeiro canudinho, todos os que passaram na sua vida, todas as suas escovas de dente, elas estão por aí. Algumas, talvez, recicladas, provavelmente não, porque até então, para nós, escova de dente é um rejeito. Então, a reciclagem é uma palavra bonita para te continuar a gerar o problema. Aqui, a gente não faz nada disso. A gente te empodera a perceber tudo isso e evitar embalagens, evitar as matérias que dependem de um sistema inteiro para funcionar. O sistema não funciona, então tá na sua mão. Se você está assistindo essa live comigo, Fabiola, que transforma as coisas de verdade de uma maneira eficaz, você vai se dar conta que a responsabilidade é sua e você vai mudar a sua ação. Senão, você pode continuar delegando para o sistema e deixa o sistema se virar, que não está se virando, e daí você passa a ser um cara do mal sem querer, né? Dizendo, não, mas eu mando para reciclagem. Não, hoje, lamento te dizer, mas isso hoje não é mais suficiente. Por isso, a gente trabalha com esse redesign da sociedade, onde a gente ajuda a conceber matérias lixo zero. Na realidade, hoje eu trabalho com sistemas rejeito zero, aonde você prioriza as embalagens orgânicas, as embalagens perenes, os produtos de garantia eterna, e vai, assim, fazendo uma passagem realmente eficaz. Tudo isso é o que eu falo todos os dias no meu Instagram, e que tem no meu canal do YouTube, e que eu vendo nos meus cursos. Então, se você está achando esse conteúdo diferencial, você pode acompanhar esse conteúdo para daí ver quando vai ser importante para você ter acesso a alguns dos acessos premiums que eu dou, porque no meu Instagram você recebe tudo isso de graça. E tudo isso acompanha uma passagem importante da sociedade, onde a gente não precisa mais ter, a gente precisa usufruir. E daí entra essa onda de compartilhamento. Não sei se vocês se deram conta, mas hoje o Uber é a maior frota de carros do mundo, sem que o cara do Uber tenha nenhum carro próprio.
O Airbnb é a maior rede de hotéis que existe na sociedade atual, sem que eles não tenham construído um único metro cúbico, onde eles pegaram as casas das pessoas e colocaram para alugar. Então, hoje a gente vive uma rede de compartilhamento. Nesse gráfico, você vê quais são as coisas que você mais pode compartilhar e quais são as coisas que você menos vai compartilhar. Então, você pode compartilhar seus livros? Claro que você pode. Você pode compartilhar música, você pode compartilhar comida, você pode compartilhar ideias. O que você não vai querer compartilhar? Sua escova de dente, né? Então, aqui, inclusive, no meio desse quadro, você vê a furadeira, porque ela é um ato simbólico dessa rede de compartilhamento. Tem um estudo que diz que as furadeiras compradas no Brasil são usadas aproximadamente por 18 minutos. Mas, mesmo assim, você não tem uma furadeira compartilhada. Você vai lá e você compra a sua furadeira. Então, se os condomínios tivessem uma central de ferramentas, onde todos usam a mesma furadeira, onde todos usam a mesma máquina de lavar roupa, a mesma máquina de secar roupa, a gente poderia ter uma otimização de recursos. Isso em alguns países, como Estados Unidos e Europa, você já vê essas centrais, né, de lavanderia do condomínio, você já consegue ver esses locais de centrais de ferramentas, e isso tudo é otimização de recursos. É uma nova maneira de a gente enxergar o mundo, onde eu não preciso ter o acessório necessário, eu preciso usufruir do benefício que ele me traz. E daí, a gente, né, traz aqui, eu faço uma brincadeira com uma frase do John Lennon, onde ele fala all you need is love, e eu coloquei all you need is less, que ele em inglês diz tudo que você precisa é amor, e eu digo tudo que você precisa é menos. Porque hoje a gente tem tantas coisas que são desnecessárias. A gente tem, hoje, qualquer pessoa que está assistindo essa live tem mais roupas do que qualquer rei da época medieval. Eu não sei se as pessoas se dão conta disso. A gente tem muito mais coisas do que são necessárias para sobreviver. Então, existe esse movimento minimalista, onde a gente passa a ter o estrito necessário, onde você não tem 10 canetas, você tem 2 canetas no máximo. Então, a gente começa a entender que tudo é a banalização do uso de recursos naturais e excessos por toda parte. Dentro disso, a gente propõe essa otimização. E veja quanto a sua ação é importante, porque ninguém no seu lugar pode colocar o seu resíduo no lugar certo. É você que vai pôr o seu resíduo no lugar certo. Então, se você pegar o seu lixo orgânico hoje e colocar ele numa composteira, como a gente vê na imagem, ele vai virar uma terra fértil, essa terra fértil vai retroalimentar uma horta e vai dar novas frutas e verduras, e todo o seu resíduo orgânico vai ter criado um círculo virtuoso. Já se tu pegar esse mesmo resíduo orgânico e colocar num lixo normal, ele vai parar num sistema de coleta de transporte da prefeitura, que vai levar para um lixão, e esse lixão obrigatoriamente vai ter vetores, que são baratas, ratos, mosquitos. Então, o seu mesmo lixo orgânico, se você colocar numa composteira, você cria um círculo virtuoso. Se você coloca ele num lixo normal, você criou um círculo depredativo, com vetores que causam as doenças. E é você, e é o seu lixo, e é o lixo orgânico, que é 50% do resíduo do Brasil. Então, aqui eu mostro quanto a gente está empoderado de fazer transformações. E através disso que eu trago esse conceito resumido do que é ser lixo zero. Ser lixo zero, então, é se gerar, porque você vai evitar sistematicamente a geração de resíduos. Sempre que você puder, você vai evitar a geração de resíduos. Mas se ele for realmente inevitável, não teve mesmo como evitar aquilo, o seu objetivo é desviar esse resíduo de aterro e incineração. Se o seu resíduo foi desviado, se ele não chegou nem em aterro, nem em incineração, significa que você reintroduziu ele na cadeia produtiva e por isso ele não é um lixo. E é assim que você transforma, né? Quer fazer uma lasanha lixo zero, ao invés de comprar ela na embalagem com um plástico no mercado, pega, planta abobrinha, planta o tomatinho, faz uma lasanha de abobrinha com molho de tomate, e daí você, dentro de uma embalagem perene, você vai ter muito mais sabor, você vai ter muito mais alimentos orgânicos e você vai ter zero embalagem. E o que sobrar dali, as cascas e tal, você manda para a composteira. Você fez todo um almoço num conceito lixo zero, onde você deixou de gerar o resíduo e o que foi inevitável, que foram as cascas, você vai mandar para uma composteira e daí você fez um sistema absolutamente rejeito zero. Nada sobrou. E é nesse conceito eu trago o curso Todo Lixo é um Erro de Design,
que é o curso mais importante que eu tenho, que ele ensina as pessoas a levarem sustentabilidade para outro patamar. 26% das pessoas que fizeram esse curso pediram demissão dos seus empregos, elas tiveram novas carreiras, novas profissões, novos rumos de vida, foi uma coisa realmente muito impactante, e é um curso que já está disponível no digital. Se você quiser saber mais sobre ele, você pode me chamar na direct, que eu te mando o link da página de venda para você saber todos os detalhes do que acontece nesse conteúdo. E isso também se conecta com objetivos globais. Aqui eu trago um objetivo muito importante, que é 100% renovável. Normalmente a gente fala sobre energia renovável. Só que o mundo não quer só energia renovável, a gente quer que seja 100% renovável em energia e insumos. Com que direito a gente vai lá e coloca dinamite numa montanha, explode uma montanha para fazer uma janela ou qualquer coisa que não é essencial à vida? Se a gente não for protecionista e achar que ainda tem o direito de explodir uma montanha, no máximo a gente deveria usar isso para um marca-passo, para alguma coisa colocada numa cirurgia muito importante que se preserva a vida. A gente não deveria ter o direito de construir um carro de metal. Não tem. E então, hoje, o mundo precisa de pesquisa e desenvolvimento para entender biomateriais, para saber usar os recursos de uma maneira que não impacte as futuras gerações. A gente não tem o direito de continuar a consumir e produzir da maneira como faz hoje. E daí fica esse desafio, o 100% renovável. No começo dessa live, eu falei com o seu Flávio sobre os compostáveis. Eles são um grande desenvolvimento tecnológico, eles precisam agora ser regulamentados e entender a sua posição no mercado. Mas se a gente conseguir fugir dos plásticos, dos polímeros, dos petróleos, das pedras e dos metais, que são o que não tem de renovável na natureza, a gente vai estar muito melhor do que a gente está hoje. Então, hoje, se você tiver que fazer uma pia da cozinha, uma pia de algum lugar, você vai fazer de quê? Ou de inox, ou de pedra, tudo isso é não renovável. Que opções a gente tem? A gente tem, sim, que desenvolver novas coisas. E daí, dentro dessa indústria, existe muita gente desenvolvendo. Por exemplo, se eu te dissesse, vou te mostrar uma balança que usa 0 de metal, 0 de energia, 0 de plástico, que funciona muito bem. Tá aqui ela. Esses japoneses, eles estudaram a propriedade mecânica do bambu, e quando você sobe no bambu com essa propriedade mecânica de curvatura que ele tem, você consegue saber o seu peso precisamente. Então, quando você escolhe, quando você opta por um produto que não está usando metais, não está usando plástico, você está apoiando uma indústria regenerativa. Então, é assim que eu encerro a minha fala, né, apresentando a Passárgada. A Passárgada é uma oficina de sustentabilidade, é a escola que eu tenho. A gente trabalha para ecoempreendedores terem melhores resultados com os seus negócios, e a nossa próxima venda vai ser uma imersão. Para quem tem uma iniciativa sustentável e não consegue vender ela de maneira que cumpra as metas, né? Porque cada um tem a sua meta financeira, tem gente que quer 10 mil reais por mês, tem gente que quer 100 mil reais por mês. Se você não consegue cumprir suas metas, vem com a gente no meu perfil por Fabiola PS, porque eu tenho ajudado ecoempreendedores a fazerem dinheiro com as suas soluções. E com isso, a gente está ampliando sustentabilidade no mundo. Então, é assim que eu encerro a minha frase. Aqui, me apresentando, eu sou uma multipotencial, assim como você, sou uma pessoa normal, que todos os dias fala sobre empreendedorismo sustentável. Eu ensino empreendedorismo para sustentáveis e sustentabilidade para empreendedores, e eu sou igualzinho a vocês, mas consigo transformar o mundo de maneira exponencial, e quero que você também consiga fazer isso de maneira lucrativa. Então, esse é meu recado, e eu fiquei de falar sobre... Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Então. Eu fiquei de falar sobre como transformar o dia da limpeza em uma metodologia que possa limpar os oceanos no mundo. Eu sou uma pessoa muito conectada com resultados em sustentabilidade. Eu entendo que o dia da limpeza ele é um dia de mobilização social muito forte, mas eu entendo que existem ONGs no mundo, como a Ocean Cleanup de Hong Kong, existem várias ONGs no mundo, a própria Cleanup Day, ela tem uma metodologia, que quando você faz essa ação de limpeza, você pega aqueles formulários dele e vai preenchendo e gritando,
Achei um chinelo, achei uma tampinha de refrigerante, achei um palito de pirulito. Você vai preenchendo esse formulário e, ao final do dia de limpeza, você manda esse formulário preenchido de acordo com aquela metodologia que você traduziu. Você vai ter que ir atrás disso, né? Daí você pode escolher a que mais se adequa para a sua realidade. E quando você manda esses dados preenchendo qual foi a marca mais achada, qual foi o objeto mais achado, quantos foram achados, o percentual de cada coisa encontrada na sua região, eles colocam isso num banco de dados mundial e isso ajuda que as ONGs que têm o objetivo de limpar os oceanos do mundo inteiro tenham dados estatísticos do que está sendo encontrado em cada lugar. Então, se você hoje promove um dia de limpeza na sua cidade, na sua região, eu recomendo fortemente, porque eu sou uma consultora, eu recomendo fortemente que você busque uma dessas metodologias, se conecte com uma dessas ONGs principais que lideram esse movimento e mande os dados da sua região. Aí você vai estar não só fazendo uma ação por um dia, você vai estar retroalimentando os dados de um banco mundial eficaz que faz essa passagem de uma maneira muito mais astuta, né? Porque daí tem dados para saber como agir com isso. E é assim que eu encerro minha fala, agradecendo esse espaço dado pelo Flávio. Uhum. Pronto. Então, gente, vocês viram aí, né? Foi muito importante.